Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso momento sublime, que juntos possamos ser grandemente abençoados por Deus hoje. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, no sentido de que vocês estejam comigo, trabalhando comigo, orando comigo, se alegrando comigo, talvez, se necessário, chorando comigo, para, com certeza, vencermos juntos as batalhas deste dia, ok? Sejam bem-vindos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer para vocês um versículo lá da carta de Paulo aos Romanos, em que ele fala sobre a sua decisão de orar por aquela igreja, orar por aqueles irmãos, porque ele tinha um plano, né? E era um plano para ele maravilhoso, ele esperava ardentemente isso, que era um dia visitar aqueles irmãos, estar com aquela igreja, né? No momento ele estava impedido de fazer isso, mas ele desejava que isso acontecesse. Então vejam bem, quando ele começa a escrever a carta, já no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele diz assim, no versículo 10, né? E oro por vocês e peço a Deus que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, né? Eu fico vendo assim que essa informalidade, essa conversa do apóstolo Paulo com aqueles cristãos através de uma carta falando de coisas que para ele eram tão normais, né? Tão normais, fazia parte do seu dia, fazia parte da sua vida, era um estilo de vida que ele havia abraçado desde que se convertera a Cristo Jesus, desde que tivera aquele encontro maravilhoso com Jesus, ele decidiu viver para Jesus e somente para Jesus, né? Então, toda a sua vida, todas as suas decisões, toda a sua agenda, né, pautava né, na vida de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, nas ordens de Jesus. Então, em obediência a Deus, ele está orando pelos romanos, pelos cristãos de Roma, e oro por vocês. É como se ele dissesse, daqui onde eu estou, mesmo que distante, estou orando por vocês. Estou orando por vocês, estou em comunhão com vocês. E o que eu peço a Deus? Eu peço a Deus que, se for da vontade dele, né, ele me abençoe para que eu possa ir visitá-los um dia, tá? Então, veja bem, eu oro daqui para que Deus de lá, né, nos abençoe. Abençoe a vocês e abençoe a mim, porque eu estou esperando isso. E que seja feita a vontade dele. Estou submetendo o meu desejo, a minha vontade, à vontade dele. E qual era o pedido, né? Para que ele, Deus, permita que eu vá visitá-los. Então, oro daqui para que Deus de lá exercite, né, a sua vontade e me abençoe de tal maneira para que um dia eu, vocês e ele possamos estar na mesma reunião. Eu quero me reunir com vocês na presença de Deus. Por isso, eu preciso tomar essa decisão e já estar orando para conhecer a vontade de Deus. Meus amados, é assim que Deus age, né? Os filhos de Deus espalhados por todos os cantos da terra, uns orando pelos outros, na certeza de que Deus está vendo a todos e um dia vai reunir todos num grande encontro. É claro que o apóstolo Paulo estava falando sobre estar em Roma, lá na igreja, aqueles irmãos adorando ali, mas é claro também que nós oramos uns pelos outros, pelos cristãos que nós nem conhecemos, espalhados pelo mundo inteiro, ansiando e desejando para que naquele dia
nós estejamos todos reunidos no mesmo lugar, segundo a vontade de Deus e na presença de Deus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse é o plano. Esse é o plano. Creia nisso. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo que devemos orar uns pelos outros, para que um dia a gente possa orar uns com os outros na Tua presença. Abençoa, Senhor, hoje as nossas vidas. Abençoa os meus irmãos, meus amigos, abençoa minha família, abençoa todos os Teus filhos neste dia. Que este vídeo, Senhor, seja para nós pelo menos um lembrete de que devemos orar. Devemos buscar a Tua presença, devemos conhecer a Tua vontade, devemos interceder pelas pessoas que estão precisando. Orienta-nos, ó Deus. Se este vídeo despertar em nós pelo menos esta fé e esse desejo, alcancei meu objetivo. Fica comigo, abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.